Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TVja, TV de Veja.com para a parte 2 de uma conversa que começou lá atrás com o governador do Paraná, Beto Richa. Ele que há alguns dias enfrentou um baita, quase que uma situação bélica lá no Paraná envolvendo os professores. E isso rendeu críticas e muitas críticas, governador, ao senhor, inclusive dessa que vos fala. O que de fato aconteceu, governador? Houve um erro estratégico na segurança para que se jogasse bomba de efeito moral e bala de borracha em cima de professores? Também havia arruaceiros, é verdade, mas era ali uma manifestação na grande maioria de educadores? Bem, Joyce, você acompanhou que tivemos aí, se eu não me engano, no mês de fevereiro, uma invasão à Assembleia Legislativa proibindo o funcionamento da sede do Poder Legislativo no estado do Paraná. Tinha uma determinação, agora nessa segunda greve, para garantir o funcionamento da Assembleia expedida pelo Tribunal de Justiça. E foi o que nós fizemos. Um cerco à Assembleia Legislativa com policiais militares, embora nem precisasse da determinação do Judiciário, porque constitucionalmente nós temos que garantir e preservar instituições democráticas. E ali dentro do Parlamento, cá para nós, tem 54 deputados que, independentemente da orientação ideológica e da opinião de cada um deles na apreciação de uma determinada matéria ou votação de um projeto, eles têm a legitimidade do voto popular para representar cada um dos paranaenses. E foram lá nessa segunda greve, nitidamente, para invadir a Assembleia, proibindo o seu funcionamento e a votação de uma matéria importante para o Estado. E o que aconteceu para a convocação daquela greve? Um sindicato, que é a APP, que representa os professores, que é um braço sindical do PT. A ex-presidente foi candidata a deputada do PT, o atual presidente é filiado ao PT, tem facções do PSOL e do PSTU também. E eles disseminaram a informação, ou a desinformação, de forma maldosa e irresponsável para todo o funcionalismo do Paraná, que aquele projeto visava acabar com as aposentadorias no Estado, e que é uma mentira. Nós temos no Paraná o melhor sistema previdenciário do Brasil. O Fundo Previdenciário é o mais capitalizado do país, com 8 bilhões e meio de reais. Então é uma mentira que gerou uma fúria dos servidores. E daí o que houve? Tinha convocações pela internet de black blocs, de grupos radicais que partiram para o confronto com a polícia, tentando invadir ou gerar um confronto, uma batalha que não é o desejo de ninguém. Você me conhece, Joyce. Conheço. Sou aberto ao diálogo, tenho equilíbrio emocional, tenho tolerância. Mas também escolheu um secretário que não foi tolerante, que é o caso do Fernando Francischini. Reprovo qualquer tipo de violência, de agressão, de quem quer que venha, em qualquer instância. Mas, governador, o senhor demorou demais para fazer esse pronunciamento do lamento. Foram alguns dias ali sangrando, eu posso dizer isso, sangrando, porque a imprensa toda comentando. É lamentável o que houve ali. O senhor ficou um pouco fechado em copas, enquanto se discutia aquilo tudo, enquanto as imagens estavam no ar, enquanto havia gente com o rosto sangrando. E depois de alguns dias, primeiro, veio o anúncio aí que o Francischini deixaria a Secretaria de Segurança Pública, aquela coisa assim, eu deixo, mas a gente sabe que no bastidor não é bem assim. Ele foi convidado a deixar, né? E a gente teve, o senhor disse, olha, havia black blocs, havia arruaceiros, né? Tinha gente ligada aos sindicatos. É verdade, essa parte dos sindicatos é verdade, porque eu conheço as lideranças do sindicato. Então, como eu sou do Paraná, atesto, é verdade. Mas também é verdade que, então, o Serviço de Inteligência da Polícia, falhou em não identificar os arruaceiros. E 2, o senhor também não falhou ao demorar para fazer a meia-culpa e para vir e dizer, olha, me desculpe pela agressão aos educadores? Eu sempre coloquei que lamentava o episódio, todos me conhecem, sabem que eu sou do diálogo, que nós não aceitamos violência, agressão, sequer verbal, as pessoas, que dirá violência física. Agora, tem um inquérito instaurado na Polícia Militar, na Polícia Civil, onde vão ser apurados eventuais excessos ou abusos de quem quer que seja. Disto eu não abro mão. E havendo a identificação de responsáveis por esta prática, não tenha dúvida alguma que serão punidos. A greve continua. Governador, o senhor agora, essa semana, deu uma coletiva, está na discussão aí da proposta, o senhor mantém a proposta anterior, que foi encaminhada já à Assembleia Legislativa, o senhor está fazendo quase que uma campanha nacional para mostrar qual foi o reajuste dado pelo Estado aos educadores. Até trouxe um panfleto aqui, em que mostra aí
o início de carreira, né? 4.700 a remuneração média do Paraná, tem gente que, né, tem um salário aí muito maior, houve a inauguração de uma campanha, até mesmo na televisão, uma convocação para o retorno ao trabalho, eu vi essa peça de convocação, mas não se chega a um acordo. Qual é o problema? O problema é que a greve é política, instrumentalizada pelo PT. Você há de convir comigo que só faltava um estado do PSDB para se iniciar a greve. Semana passada começou a greve também no estado de Goiás, é para desviar o foco. Mas aqui em São Enquanto Paulo o governo federal, de gatos pingados que estão fazendo a greve. No Paraná a gente mas tem fazendo bagunça, volume. fazendo barulho, né? Agora, como é que se justifica uma greve para um estado que deu aos seus professores 60% de aumento salarial? Representa apenas o maior aumento salarial da história do Paraná, o maior aumento de todo o Brasil, 60%. O salário médio no Paraná é de R$ 4.700, enquanto o piso nacional é de R$ 1.900, no Paraná é de R$ 3.194,71. Ampliei a hora-atividade em 75%. Para aqueles que não sabem, hora-atividade é o período que o professor fica fora da sala de aula para corrigir provas ou preparar o material da próxima prova. Um professor de 40 horas de jornada semanal, por exemplo, fica 26 horas na sala de aula e 14 fora para corrigir provas. Melhoramos os alimentos da merenda escolar, triplicamos o repasse para os prefeitos para cobrir gastos com transporte escolar. Tudo que era possível foi feito pela educação. E agora a proposta de novo, Joyce. Eu garanto e desafio. Pode ter a certeza que é uma das melhores propostas do Brasil novamente. Estamos propondo até o mês de janeiro... Reposição parcelada da inflação, 3,45% no fim do ano, reajuste de 2015 estimado em 8,5% em janeiro do ano que vem. Somando as duas, de setembro, outubro, novembro e até janeiro, são mais de 12% de reajuste salarial. Agora, quando não se quer resolver o problema, quando se quer a confusão, quando se quer o desgaste político de uma greve articulada partidariamente, não se aceita qualquer proposta. Nós já avançamos 5 vezes no aprimoramento desta proposta para os nossos servidores públicos. A única categoria que, pela liderança do sindicato, tem resistido às nossas propostas é a APP, que é um braço sindical do PT. A gente teve aqui, governador, em São Paulo, alguns casos de violência protagonizados por gente que se diz educador, que na verdade de educador não tem coisa nenhuma, porque gente que cobria o rosto, né, com camisetas. Eu até comentei aqui com um dos nossos colunistas, falei, olha, se você tivesse num caixa eletrônico, dentro de um banco, e chegasse alguém com uma camiseta amarrada no rosto, né, sem a camiseta no corpo, você faria o quê? Eu levantaria as mãos, né? Ai, que medo. Deve ser um assalto, a primeira coisa que a gente vai pensar. Mas a gente teve esses atos de violência, inclusive com gente querendo invadir a Secretaria de Educação, né, com pé de cabra, uma coisa horrenda. Mas a gente não viu uma reação violenta da polícia. A sua polícia, governador, errou? Porque aqui a tentativa de invasão foi diferente do estado do Paraná. Foram milhares de pessoas vindo para cima dos policiais, tinham grupos radicais, aquilo lá não é professor, tirando pedras de petit pavé do calçamento do centro cívico e atirando nos policiais. Pegaram as grades de contenção e foram no peito dos policiais. É lógico que houve uma reação. Então a sua polícia não errou? Estamos apurando. Se houve excesso e se houve abuso de um ou outro policial, está sendo apurado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e pode ter a certeza que serão punidos. Agora, Joyce, por que no movimento do 15 de março e acho que 12 de abril, que reuniu milhões de pessoas no Brasil contra o governo federal, contra as denúncias e escândalos de corrupção no Brasil, nunca visto antes na história desse país, da nossa república, nunca visto, segundo a mídia internacional de países democráticos. Por que não tinha movimentos radicais, grupos radicais, não tinham black blocs naqueles movimentos? Porque ali eles não se sentiam à vontade, se é que não foram convocados para a greve do estado do Paraná. Agora, governador, nessa queda de braço, né, o senhor teve a imagem muito desgastada. Esse grupo de black blocs, esse pessoal ligado ao sindicato, venceu o governador Beto Richa? O governador que, o senhor teve da outra vez aqui, eu trouxe os índices, né? O senhor que foi reeleito, né, como prefeito de Curitiba nos braços do povo, né? Talvez aí um dos mais votados proporcionalmente, se não o mais votado do Brasil. O senhor que conseguiu a reeleição para governador no primeiro turno, foi dura a batalha, mas conseguiu. E que de repente vê uma inversão, o índice de popularidade virou o índice de rejeição. Esse grupo derrotou o Beto Richa? Não, não derrotou.
eu coloquei em risco, em jogo, o meu capital político para ser responsável com o meu Estado. A popularidade, Joyce, pode oscilar. O que não pode oscilar é a coerência e o compromisso que nós temos com o povo que nos elegeu e o compromisso que nós temos com o Estado do Paraná. Fizemos agora há pouco um ajuste fiscal e estamos saindo da crise, pode ter certeza. E pode anotar aí. Tem estados hoje que não pagam a folha de pagamento dos seus servidores. Rio Grande do Sul, nós por estamos exemplo. honrando todos os compromissos. Obras que estavam em ritmo lento ou paralisadas, estamos retomando todas. Hoje mesmo tivemos um grande evento no Palácio Iguaçu com mais de 200 prefeitos, liberando 120 milhões de reais para obras de infraestrutura urbana, de infraestrutura viária. Fizemos a lição de casa. Agora não é justo. Todo o esforço da sociedade para a recomposição de alguns impostos ser tudo para pagar folha de servidores. Eu tenho responsabilidade com os paranaenses. O dinheiro vem de um lugar só. Se eu exagerar demais numa determinada área, vai faltar dinheiro para as outras. Para infraestrutura, para estradas de qualidade, para hospitais, para unidades de saúde, para escolas, para, enfim, políticas públicas que garantam qualidade de vida ao nosso povo. Então, eu estou sendo responsável com o meu Estado. Para mim, se há de convir, seria muito simpático e cômodo eu ficar e ceder a todas as pressões e demandas corporativas por aumentos salariais. Quem paga a conta não sou eu, são os contribuintes. Seria cômodo para mim ter a simpatia de um grande número de servidores públicos, mas eu não posso fazer mais do que eu já fiz pelos servidores. Maior aumento do Brasil, volto a insistir. E a proposta agora de reajuste, de novo, eu desafio, está entre as maiores do Brasil. 12% de reajuste até janeiro nós estamos oferecendo. Então, o senhor a está entrando popularidade pode oscilar. num ritmo de agenda positiva? Né? O senhor falou, olha, liberando dinheiro para município, reunião com o prefeito. É a estratégia de montar a agenda positiva? Não. Eu não parei de trabalhar. Embora os bons resultados do Paraná é o que incomoda esse povo. É o que incomoda os meus adversários, que são maus perdedores e não aceitaram o resultado das urnas que me deu a reeleição já no primeiro turno. É isso que incomoda. É que incomoda o dado do CAGED, 2 semanas atrás, que o Paraná, no primeiro quadrimestre, é o segundo maior gerador de empregos com carteira assinada. O que incomoda é ver que o Paraná vive o maior ciclo industrial da sua história, que é a maior construção de casas populares que o Paraná já viu, que é o segundo estado com menor índice de desigualdades sociais do Brasil, segundo o IPEA, o mesmo que fizemos em Curitiba, a maior redução de pobreza e miséria de todas as capitais brasileiras. Isso incomoda os nossos adversários e eles querem me desgastar com confrontos, com produção de calúnias, produção em série de insultos. O que é calúnia? O escândalo dos auditores fiscais, por exemplo. É Tem um auditor calúnia. que disse assim, o seu Luiz Antônio de Souza, foi pego dinheiro sim, foi arrecadado propina para usar na campanha do Beto Richa em 2014. Não, que um outro fiscal pediu para ele com esta alegação. Até a Só que ele primeira-dama, admite, Fernanda Richa, foi envolvida no meio da confusão. Que a corrupção na Receita existe há 10 anos. Outros fiscais dizem que há 30 anos existe corrupção na Receita. Que eu, 4 anos, estou combatendo. Só que existe o corrupto e quem corrompe também. Por que é difícil combater isso, governador? Porque isso não é novidade. Nós já falamos sobre esse assunto no Paraná, quer dizer, sobre escândalos, sobre as investigações que estavam acontecendo envolvendo fiscais que estariam mordendo, não havia provas ainda há uma investigação, estariam mordendo aí os empresários e a grande questão era, quem participava do esquema não queria aparecer. Porque automaticamente se comprometeria no esquema de corrupção. Quer dizer, aquele que negociava com o fiscal queria ficar também debaixo do pano. Então, se assanhava para denunciar e voltava atrás. Se assanhava para denunciar e voltava atrás. É aí que está o pulo do gato? É por isso que é tão difícil conseguir pegar esse esquema? Nós combatemos 4 anos a corrupção, não só na Receita. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou intolerante com corrupção, não aceito sequer qualquer tipo de desvio de conduta. Joyce, eu fiquei 5 anos e meio à frente da Prefeitura de Curitiba, dos maiores orçamentos de capitais do Brasil. Per capita, acho que é o maior do Brasil. Não tem uma denúncia de escândalo na minha administração. Não tem uma condenação, que ainda ontem conversava com o procurador, que disse que isso é raro numa administração do porte de Curitiba.
Tive 4 anos no governo do Estado. Por que que agora, em 2 meses, um bombardeio, uma fábrica governador? de denúncias e carunas, para tentar me desgastar, para fazer o contraponto aos escândalos do PT. Me pegaram para ser a outra asa do avião para garantir o equilíbrio. E eu não aceito. Me pegaram eu estou quem? Cara indignado. pálida. Quem me pegaram? Não há dúvida que há uma articulação política por trás disso. PT por trás disso. disso. É o PT por trás disso. Não há dúvida disso. O PT montou uma fábrica de calúnias contra o senhor, é isso? Sim, sim. E a tentativa de invasão da Assembleia, o confronto, a convocação de grupos radicais, a convocação de black blocs, a exploração indevida, irresponsável de todas essas denúncias descabidas contra mim. Bom, governador, eu prometi aqui liberar o governador, né, rapidinho, porque ele tem uma agenda na sequência, né, e a gente nem tinha combinado essa entrevista, mas o governador passou aqui, né, vamos já concluir. Foi feito um pedido de impeachment para o senhor, que teve uma repercussão mediana, um pouco maior no Paraná, nacionalmente, uma notinha aqui, outra acolá, alguns criticando, outros defendendo, mas enfim, o processo de impeachment foi protocolado lá na Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia é um senhor tucano, seu Adhemar Traiano, né, muito conhecido aí do Paraná. E aí, governador, isso também é uma articulação do PT contra o senhor? Sim, o líder e o coordenador desse pedido de impeachment é um petista de carteirinha. Te mostrei agora há pouco a foto dele abraçado com o Lula. Não vale nem a pena falar o nome desse sujeito, porque é um desqualificado. Não reconheço a sua autoridade moral. Ele montou um blog desde a época que eu era prefeito para me agredir diariamente. Responde uma série de processos. Tanto é que um pedido tão pesado quanto este em relação a um governador, não teve a menor repercussão, porque quem o conhece sabe que esse sujeito não tem crédito. Então, não vale nem a pena nós conversarmos a respeito disso. O senhor não tem nenhum tipo de temor em relação a esse pedido? Zero. Agora, governador, quando o senhor disse que é uma articulação do PT, né? Quem está por trás disso? É Gleisi Hoffmann? É Paulo Bernardo? É quem, especificamente? Se nós pudéssemos identificar, né, sempre batem com a mão do gato. Então, não se identificam, não aparece, ficam na covardia de articulações de bastidores e todo mundo sabe que é uma articulação política, a greve não há motivo algum que não essa instrumentalização político-partidária para desviar o foco, talvez até porque as denúncias, as investigações da Lava Jato acontecem lá em Curitiba também. Sou considerado uma das lideranças do PSDB e resolveram fazer o contraponto lá no estado do Paraná. Agora, mas eu estou tranquilo em relação a isso. Todos me conhecem, sabem dos princípios e valores que norteiam a minha vida pessoal e principalmente pública e, evidentemente, nós vamos responder à altura qualquer tipo de denúncia que venham tentar sacar contra a minha moral. Agora, essa série de denúncias, governador, foi mais ou menos como passar o senhor numa máquina de moer carne, porque é uma atrás da outra, né? Teve o escândalo dos professores, greve, depois enfrentamento com a polícia, tenta invadir a Assembleia, de novo, tal, daí fiscal aparece, ó, tem dinheiro de propina na campanha do Beto Richa, o senhor diz não tem não, mas é uma enxurrada, é um corredor polonês, né? O senhor é árabe, então não é máquina de moer carne, é de fazer quibe, né? Como é que o senhor vai conseguir colar a sua imagem de novo? Quando o senhor esteve aqui, eu perguntei, governador, como é que se reinverte essa coisa? Porque o senhor tinha uma baita popularidade, agora tem uma baita rejeição. Só que com a série de denúncias e escândalos, e venha de onde vier, as denúncias estão aí, a imprensa está dando repercussão. Como é que o senhor vai colar essa imagem de novo? Desse homem que já foi tão bem avaliado no Paraná e que já foi aí uma promessa para ser um grande político de renome nacional e que hoje está, assim, com a imagem desgastada. Não adianta tampar o sol com a peneira. Como é que cola? Vou recuperar com muito trabalho, com muita dedicação e mostrando a verdade que começa a aparecer no dia a dia. Hoje a população que achava que o professor do Paraná tinha um salário de fome, está vendo no portal da transparência do governo os salários dos professores. Tem professor em cidades pequenas do Paraná que recebe o maior salário da cidade, muitas vezes maior que o do prefeito. Qual é o teto? O que mostra que nós estamos fazendo o máximo para garantir aos professores um salário mais digno. E quero avançar ainda mais, apesar do sindicato, que cria dificuldades, que não está comprometido com os legítimos interesses e demandas da classe dos professores, e sim
em sistematicamente fazer politicagem partidária. E eu disse aqui a você, Joyce, da outra vez que estive, quando você também levantou esse problema da minha popularidade no momento, eu disse a você que no final da eleição municipal, agora de 2012, me deram como morto, porque o meu candidato no meu principal reduto à reeleição, o Luciano Dutti, não foi sequer para o segundo turno. E eu consegui, 2 anos depois, contrariando muitos prognósticos, numa eleição que se desenhava duríssima para mim, vencer no primeiro turno. E eu citei a você uma frase atribuída a Winston Churchill, que a política é quase tão excitante quanto a guerra. A diferença é que na guerra se só morre uma vez. Muito bem. Governador Beto Richa, governador do Paraná, hoje falando aí sobre a confusão que continua em relação aos professores e as perspectivas de que os educadores voltem ao trabalho e também tudo que há de política. Porque, gente, por trás de todas as notícias, sempre tem muita política. Obrigada, governador. Boa sorte, viu? De verdade, que o senhor consiga organizar de novo essa coisa que está uma confusão toda envolvendo a educação, porque esse não é um problema só do governo e dos educadores. Esse é um problema da população. Se Deus quiser, vamos sair dessa e sair bem, com bons resultados para o Paraná e num bom diálogo que é o forte do nosso governo com a sociedade, especialmente com os professores. Obrigada, governador. Até a próxima. Aqui em TVeja, tvdeveja.com, você já sabe, a gente tem lá do seu e a programação não para não, então já já a gente se vê. Tchau.